Fala pessoal. Ainda no núcleo dos X-Men, escolhi seu adversário e aliado mais clássico e facilmente um dos mutantes mais característicos e importantes da Marvel. Então hoje vamos falar do Magneto e do que ele é capaz, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Apesar dos vários nomes que usou ao longo dos anos, Magneto veio ao mundo como Max Eisenhardt, e é um sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Quando escapou de Auschwitz, ele assumiu o nome de Eric Lencher e constituiu uma família com Magda, sua amiga de infância, e tiveram uma filha chamada Anya. Mas quando se mudaram para uma cidade ucraniana, ele manifestou sua mutação pela primeira vez ao lançar um pé de cabra contra seu chefe, que não queria apagá-lo. Uma curiosidade aqui é que ele teve sua mutação ativada de forma tardia porque quando era adolescente, contraiu hepatite durante seu tempo em Auschwitz. Ao voltar para onde estavam hospedados, o prédio pegava fogo e sua filha ainda estava lá, mas Eric foi impedido de resgatar Anya e agredido por agentes da KGB, que foram notificados pelo seu chefe. Anya acabou falecendo pelo incêndio, e Eric finalizou os responsáveis, mas sua esposa Magda, horrorizada com tudo, o deixou e fugiu, e também faleceu pouco tempo depois. Viajando pelo mundo, ele conheceu Charles Xavier e se tornaram amigos próximos, mas suas visões sobre como os mutantes podiam conviver com os humanos eram tão distintas que Eric acabou seguindo seu próprio caminho, e após mais algumas experiências que lhe fizeram perder a pouca fé na humanidade, ele assumiu o nome de Magneto, que salvaria os mutantes ao dominar a humanidade, e o resto a gente já tá ligado. Caso você se pergunte como Magneto não é um velho gagá se ele nasceu no tempo da Segunda Guerra, é porque no passado ele foi transformado em bebê por um mutante, e quando um alienígena fez seu corpo voltar ao normal, ele na verdade voltou ao seu auge adulto. Então mesmo tendo mais de 90 anos de forma cronológica, física e visualmente ele tá entre os 30 e os 40 anos. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Dando início pela sua mutação tão conhecida, vamos falar da sua manipulação do magnetismo. O poder clássico e característico do Magneto, ele pode influenciar e controlar campos e fenômenos magnéticos, o que torna possível manipular metais, criar campos de força e por aí vai. Mas como bem sabemos, ele tem a reputação de ser um dos mutantes mais poderosos do planeta justamente pelo grau que controla o magnetismo ser tão grande e aguçado. Ele já fez coisas como montar uma máquina grande peça por peça corretamente, desmontar sistematicamente um robô humanoide, redirecionar mísseis, transportar um porta-aviões de San Diego para São Francisco, diminuir o impacto de um terremoto ao dar mais firmeza nas bases metálicas de prédios, e suavizar o movimento do solo através dos depósitos de ferro no manto terrestre, causar uma erupção vulcânica, reduzir esse prédio gigante a destroços, lascar boa parte de uma cidade, quando tava de mau humor. Conseguiu destruir um porta-aviões inteiro e que estava longe dele, levitou uma torre grande que pesava mais de 170 toneladas e jogou ela no Homem de Ferro, pode controlar vários carros ao mesmo tempo sem fazer esforço de verdade, abriu sua capa para se libertar de um aperto do próprio Hércules, arremessou longe o Visão e lançou um homem a 80 km de distância em menos de 20 segundos. Até quando ele não tá perto do seu alvo, também não é um problema de verdade. Uma situação que mostra isso foi que, mesmo estando em Atlântida conversando com o Namor, ele conseguiu afetar a base do Quarteto Fantástico em Nova York. Sua ligação com o magnetismo é tão precisa ao ponto de que é capaz de sentir mínimas mudanças no que é metálico ou magnético, sendo que já mudou a estrutura molecular de vigas metálicas para deixar elas mais fortes, pode manipular ferro em nível atômico, soube uma vez que estava na hora de pôr um plano em prática só de partículas de metal serem organizadas em palavras, que dizia agora, sendo que ele não estava nem no mesmo prédio que isso aconteceu, além de já ter analisado partículas deixadas em um ataque e até ter diferenciado elas, não precisa de alarmes nas suas bases por conseguir sentir o metal quebrando, projetou em tempo real a imagem de uma ressonância magnética que ele fez ao mapear o cérebro de uma pessoa, conseguiu prever o teletransporte do noturno pela perturbação nas linhas magnéticas do ambiente, e olha que apelão, ele até soube que um planeta além do nosso sistema solar foi destruído por não sentir mais o seu campo. Ele também pode manipular o ferro orgânico no sangue de uma pessoa, o que dá muitas possibilidades numa luta, como paralisar vários inimigos ao mesmo tempo, causar convulsões e derrames, derrubar o Hércules, levitar adversários, dar um paraqueto nos Vingadores ao reverter o fluxo do sangue deles e até desfazer formas de controle mental como ele já fez com o Fera e em outras pessoas. Ele também consegue dar magnetismo para coisas que geralmente não possuem nada de magnético. Exemplo disso é ele já ter magnetizado tudo numa sala para poder controlar e prender o Pantera Negra. Neutralizou o Homem-Aranha ao energizar o corpo do escalador de paredes para ele ser pego por um imã. E até levitou o ouro, um metal que naturalmente não é magnético.
Já no seu controle sobre metal fragmentado, ele já destruiu um sentinela com restos de um avião, desfez seu capacete em estilhaços para acertar um adversário e até usou várias vigas para acertar um helicóptero inimigo. Quanto à sua influência com campos magnéticos, feitos que com certeza merecem menção seriam situações como ele ter criado um pulso eletromagnético em toda a Terra, significa que todos os dispositivos eletrônicos foram desligados, e ele já fez isso mais de uma vez, pode projetar campos de força para sair do planeta e ficar no vácuo do espaço, criar uma barreira no ambiente ao seu redor para evitar que seres como o Noturno se teletransportem, extrair energia do campo magnético da Terra e de outros planetas para ficar mais poderoso, redirecionar ataques e até frear eles como já fez com o martelo do Thor, e até negar a gravidade. Também é por manipular campos magnéticos que ele pode voar, justamente por se guiar por esses meios, e já conseguiu voar do centro da Terra até a superfície, mesmo passando por rocha sólida, e também mostrou velocidade de voo para chegar no espaço em instantes. Outra capacidade do Magneto que é bem notável é criar campos de energia magnética ao redor do seu corpo para se proteger de ataques, e são bem eficientes, estando ativos na maior parte do tempo, mas seu nível de durabilidade depende da concentração dele naquele momento. Ele já bloqueou ataques conjuntos dos Vingadores, golpes do Hércules, raios do Ciclope, e também ataques que usam da respiração, como quando seu escudo salvou de ser afetado por um gás lançado pelo Caveira Vermelha, e o campo ao redor do seu corpo também pode ser expandido para afastar objetos próximos. Aliás, um outro detalhe que nos mostra a extensão da sua mutação, é que ele também tem certo grau de controle sobre o eletromagnetismo, e isso o torna capaz de influenciar fenômenos baseados na eletricidade e luz. Exemplos disso são ocasiões como ele ter derrotado um adversário que tinha o corpo feito de energia, pode nocautear pessoas desligando a eletricidade do cérebro. Deu um choque na Kitty Pryde enquanto ela estava intangível, e nessa mesma situação ele mostra sua precisão ao dispersar gelo em átomos de hidrogênio e oxigênio para não ser afetado pelo objeto, já criou um raio do nada, conseguiu ativar explosivos remotamente, consegue usar sua energia com precisão o bastante para agir como desfibrilador e até interromper o funcionamento interno de um sentinela, e olha que absurdo, isso já possibilitou ele de ionizar os gases do ambiente. Como subproduto dessa manipulação de energia, Magneto pode projetar explosões, que já mostraram ser fortes o bastante para atravessar uma montanha e fazer o Homem de Ferro atravessar um navio de guerra. Outra capacidade proveniente disso é um controle limitado de luz, coisa que ele mostrou ao dobrar ataques de laser, mas não é um poder muito usado. Agora finalmente, como seus maiores feitos de modo geral, vamos destacar situações extremas. Para começar, o Magneto, em 10 minutos, conseguiu colocar uma plataforma desse tamanho aí em órbita geossíncrona. Isso significa que a plataforma ficou flutuando na posição que ele quis e não se moveu mesmo com a rotação da Terra. Puxou um satélite gigantesco para a órbita do nosso planeta, mesmo quando o negócio estava distante no espaço profundo. E olha isso, uma vez ele puxou uma bala intangível do tamanho de uma cidade, que estava fora do nosso sistema solar, de volta para a Terra, e esse negócio ainda estava se movendo quase na velocidade da luz, e não satisfeito ele libertou a Kitty Pryde, que estava dentro desse projétil. Claro, essa é uma situação absurda e rara, ele quase foi de arrasta com o esforço e concentração que fez aqui, mas pouco depois se recuperou. Ele também já reposicionou 37 satélites de uma vez, destruiu a cabeça de um sentinela de adamantio, retirou esse mesmo metal dos ossos do Wolverine, sendo que o adamantio é conhecido justamente por ser quase indestrutível, extraiu energia da própria Fênix ao moldar as linhas magnéticas do nosso planeta, e vamos lembrar que a Fênix é uma entidade cósmica, e ainda por cima bloqueou uma explosão dela, saiu inteiro, mais de uma vez, de explosões nucleares, com toda a sua concentração, seu campo de energia pessoal tancou a explosão de uma máquina projetada para perfurar planetas, reconstruiu o corpo de um celestial, um ser cósmico de uma raça que literalmente pode manipular a realidade, criar planetas e universos do nada. Nas suas próprias palavras ele disse que estava agindo como um sistema nervoso substituto para esse celestial, e ainda por cima já abriu um buraco de minhoca. Isso tudo é coisa de louco. Então sim, depois disso tudo aqui, não é exagero dizer que o Magneto é um dos seres mais poderosos da Terra. Agora nos seus atributos físicos, por mais que seu único poder verdadeiramente mutante seja o magnetismo, e sua condição física seja de um homem comum que faz exercícios com regularidade, acho que algumas coisas valem citar. Indo pelo básico, vamos começar pela força. Magneto não é um cara forte como um super-humano, nem num nível pequeno,
mas ele tem uma força humana em um bom grau, como mostrado ao ter quebrado uma mesa de madeira no murro, quebrou o capacete de um cara que tentou ir pra cima dele, lascou Caveira Vermelha numa trocação franca, e nessa mesma ocasião ele levantou um pedaço de parede acima da cabeça, então ele tá melhor do que um humano normal. Na durabilidade, vamos nos ater aos detalhes. Seu corpo é durável na mesma medida que uma pessoa comum, talvez um pouco mais por ele se exercitar, mas nada sobre-humano. Porém, sabemos que o mestre do magnetismo deixa seu escudo corporal ativo na maior parte do tempo. Justamente por isso ele pode cair na porrada com gente que tem super força e sair de boa. E sim, a dureza dos seus escudos dependem da sua concentração. Além de que seu traje só protege até certo ponto. Então nas situações mencionadas aqui, podemos deduzir que quanto mais extremas, com certeza tem um escudo magnético livrando ele de acabar no pronto-socorro. Sem seu capacete, ele tancou um golpe do Colossus, sobreviveu ao ser esmagado por um monstro gigante, mesmo que tenha acabado nocauteado. Também sem capacete foi acertado pelo Mercúrio, que estava correndo 5 vezes a velocidade do som, e saiu com um ferimento leve, aguentou um soco do Raio Negro, que tem uma força bem elevada, saiu de boa logo depois de receber uma rajada do Ciclope, e aparentemente todo mutante tem um metabolismo acelerado, o que significa que podem se exercitar por mais tempo e se curar mais rápido. E também não contraem AIDS. Uma coisa que com certeza merece atenção, não sendo um poder e sim uma habilidade adquirida por treinamento e força de vontade, é que o Magneto tem uma boa resistência contra telepatas. Ele já negou comandos da Psylocke, uma telepata forte, e mais de uma vez resistiu aos esforços do próprio Charles Xavier, que é simplesmente um dos telepatas mais poderosos da Marvel. Na velocidade, temos coisas relevantes. Seu tempo de reação se mostrou muito bom e seus poderes acompanham a velocidade dos seus reflexos, o que o tornou capaz de bloquear balas perto de atingirem ele mais de uma vez. Pegou o Hulk vermelho no meio de um salto, e também já parou o Mercúrio, um velocista que, como vimos, corre geralmente mais rápido que o som. Não, o Magneto não tem essa mesma velocidade de reação, ele pode fazer isso porque tem experiência no uso dos seus poderes e em lidar com seres aprimorados dos mais diversos tipos. Nos equipamentos, vamos analisar. Magneto geralmente usa apenas duas coisas bem notáveis, seu capacete clássico, e seu traje, que na maioria das vezes é vermelho e roxo, e o interessante é que ambos não são feitos de um material específico, e sim construídos a partir da mistura de várias ligas metálicas que ele manipula, por isso ele pode desfazer e refazer tão fácil seu inventário. E como os dois têm uma matéria-prima variável, a durabilidade deles varia, mas seu capacete é usado justamente para evitar ataques telepáticos, e junto com seu traje, suportaram ataques do Homem de Ferro, então são no mínimo confiáveis. Na inteligência, ele é muito estudiante. Magneto não é só um cara que pensa rápido e mostra esperteza nas horas certas, ele na verdade é um gênio. E o melhor exemplo disso é que, além de projetar uma estação espacial num pequeno asteroide, ainda por cima fez descobertas inovadoras na física das partículas, e que de acordo com ele próprio, iriam lhe render um prêmio Nobel e o colocar entre os gigantes da ciência se fossem reveladas para a comunidade científica. Seu intelecto também tem pelo menos um grau de estratégia competente. Isso foi mostrado quando ele contou ao Mercúrio sobre um plano de mexer com o clima do planeta, mas na verdade foi um blefe para ver a reação do velocista e testar sua lealdade. Na hora da porrada, ele é bem versátil. Embora costume usar mais seus poderes numa luta, ele não tem muitos problemas em cair no braço. Uma amostra disso é ter lidado bem com mais de um adversário. E junto com o Xavier, eles botaram 14 caras pra cochilar, devem ter assistido John Wick nesse dia. Já usando seus poderes, o Magneto é alguém que você não quer afrontar. Num treino ele teve vantagem sobre os X-Men e venceu o time, e uma luta bem interessante foi quando ele venceu o Apocalipse. Nessa briga, o Apocalipse afirmou arrogantemente que, por não ter metal nas proximidades, o Magneto não podia fazer nada, até que ele lembrou carinhosamente o mutante milenar de que a mente dele também era um campo eletromagnético e o manipulou. Claro, o Apocalipse não foi de arrasto e ficou nesse estado liquefeito só por um tempo, mas não deixa de ser uma vitória inteligente. Nas fraquezas, existem algumas. Apesar de ter tanto poder, ele ainda tem algumas limitações, a maior delas é que é o seu grau de concentração que determina o quão poderoso ele vai ser no momento. Por isso que, mesmo podendo afetar um planeta, o Magneto não é capaz de coisas extremamente grandes a qualquer momento. E mesmo quando tá usando suas habilidades no auge, ele mostra cansaço físico e mental, o que impacta na sua precisão e disposição em usar dos seus poderes, além de que se estiver ferido, não vai conseguir alcançar todo o seu potencial.
E outra, ele já foi surpreendido e atacado quando o metal não estava em jogo. Um cara que não carregava nada metálico passou por ele sem ser notado, levou um golpe de uma humana sem poderes ao ser emboscado. Seu excesso de confiança o fez ser atingido por um objeto de madeira só porque ele achou que pela aparência era metálico, e tremeu na base quando foi ameaçado com lâminas de cerâmica. Totalizando, é isso meu povo. Agora sabemos melhor a extensão dos poderes do nosso caríssimo mutante magnético. Ele facilmente é um dos personagens mais ricos em desenvolvimento, personalidade e conteúdo que os quadrinhos têm. Poucos se equiparam ao Magneto quando o assunto é ser emblemático e completo. Por hoje ficamos por aqui. Antes de irem, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!